Alô, bonitos e bonitas, tudo bom com vocês? Eu sou o Fio Cavalcante e esse é mais um vídeo da série do Inktober que eu tô fazendo aqui pro meu canal de vídeos. Bom, pra quem não conhece o Inktober e o meu Inktober especialmente, que é um pouquinho diferente do Inktober normal, ele é digital e eu tenho meio que algumas regras pessoais pra fazer cada ilustração. Dá uma olhada no meu primeiro vídeo que tá aqui no canal, que você vai entender um pouquinho melhor. Então, agora sobre o desenho. O tema do dia de hoje do Inktober era feitiço, se eu não me engano. Eu sempre esqueço o nome do tema. É encantamento, isso. E esse tema, ele é meio que abrangente, eu não sei direito como que eu ia fazer um desenho desses. Eu queria sempre contar uma história nas minhas ilustrações do Inktober. Eu não queria só fazer um desenho qualquer assim, eu queria que tivesse fundamentos, que tivesse storytelling, que tivesse uma composição mais ou menos legal, qualquer coisa do tipo. Eu não queria que fosse só, por exemplo, desenhar uma bruxa com uma mão brilhando ou alguma coisa do tipo, que não que isso não seja legal também. Eu acho muito da hora. Inclusive eu tenho um desenho que é mais ou menos assim, mas não era esse o objetivo que eu tava querendo para o meu Inktober desse ano, pelo menos. Então eu fiquei pensando em encantamento e eu não consegui pensar em muita coisa. E aí eu comecei a vir com uma ideia de alguma coisa como um canto de sereia, que você encanta a pessoa pra a morte, ou alguma coisa do tipo. E foi aí que eu comecei a pensar em coisas que tivessem a ver com isso, e eu pensei num gato meio que chamando um rato pra armadilha dele, porque são coisas simples, são coisas que dá pra gente entender, tipo a ratoeira é perfeito pra simbologia disso, porque a ratoeira é tipo o pior inimigo do rato, e o gato, na verdade, o gato fica meio inútil ali na cena se você desconsiderar o feitiço, porque, enfim, ratos e ratoeiras já são um problema só por eles mesmos. Mas, por exemplo, se ele fosse um rato inteligente, ele não faria isso. Mas como o gato tá enfeitiçando ele vai atrás do queijo, mesmo sabendo que ele vai morrer depois, como as sereias faziam com os pescadores e essas coisas. E no começo vocês viram que eu comecei fazendo um gatinho no canto da tela e tava bem estranho. E aí eu comecei a pensar em uma perspectiva bem diferente, assim. Eu queria fazer alguma coisa com um chão meio torto, com um ângulo bem diferente pra dar bastante foco pro rato e pro queijo. E aí eu cheguei nessa perspectiva que vocês estão vendo agora. Tentei botar uma luz mais de fundo, eu queria realmente que a cena fosse mais escura, ela inteira, porque assim ia dar mais foco para o feitiço no gato, porque eu já tava esperando fazer. Bom, é um pouco de spoiler, talvez não pra vocês que estão vendo, até porque eu boto sempre a miniatura do desenho no canto, mas eu tava pensando já em fazer umas luzes saindo da pata do gato, como se ele fosse realmente um gato bruxo. E acho que porque se não tivesse esse elemento no desenho, talvez não fugisse muito do ponto do tema do dia. E aí eu comecei a botar iluminação. Dessa vez eu tive menos medo de pôr as cores. Eu botei cores mais fortes, mais chamativas. Eu acho que talvez tenha ficado um pouco saturado demais. Só que é aquilo que eu falei das outras vezes nos outros desenhos.
eu fiz coisas que eu achei que tava saturado de menos, então a gente meio que tem que tentar encontrar um equilíbrio nisso. Dessa vez, eu acho que foi um pouco saturado demais, das outras vezes um pouco saturado de menos, mas aí a gente tem 31 dias pra chegar num consenso, né? Então esse que é o ponto do Inktober, eu acho. Que é a gente trabalhar todo dia e melhorar cada vez mais. Porque se você desenha todo dia, uma hora ou outra você vai melhorar. E, bom, acho que são esses os pontos mais ou menos do que eu tava fazendo dessa arte. Depois de um tempo, acho que aí nessa parte que a gente tá agora, eu comecei a perceber que o fundo tava muito neutro e precisava de alguma coisa pra deixar mais interessante a imagem ao todo. E aí eu resolvi fazer a casinha do rato lá atrás. Depois eu ainda dei umas mudadas nas cores do fundo todo, deixei ele um pouquinho mais verde. E eu acho que é isso. Um dos pontos que eu quero botar para vocês entenderem aqui mais ou menos, que é bom sempre ter uma iluminação, cores que façam contraste. Por exemplo, essa pintura toda sem a magia do gato, ela tava muito fria, as cores estavam muito frias no geral, e eu acho que isso deixa o desenho um pouco meio chato, talvez. Não sei exatamente como explicar isso, mas é bom sempre você ter pelo menos uns 2 focos de iluminação, tipo uma iluminação geral normal e um ponto de luz secundário, assim, pra dar mais destaque para as coisas. E é bom quando essas iluminações elas são opostas, porque contraste é uma coisa muito importante nesses desenhos. Ali nessa parte eu até tentei botar um pouco de amarelo ali dentro da casinha dele, como se estivesse com a luz acesa ou qualquer coisa do tipo. Mas não achei que ficou muito legal, achei que ficou meio bizarro na verdade. E aí agora eu tava botando... Só fiz um color dodge, botei umas cores na pata do gato pra fazer essa magia, e daí pra frente foi só dando uma editadazinha nisso. Uma coisa que eu achei legal que eu não tinha pensado no início foi botar essas luzes saindo meio que das fendas da madeira que tem no chão, sabe? Eu achei que foi um detalhe bem legal, que eu não tinha pensado no início, e botei umas cores também embaixo da ratoeira pra dar mais destaque pra ela e pra gente saber que meio que ele tá enfeitiçando aquilo, sabe? Isso não é como se tivesse um gato brilhando à toa, é meio que dando um motivo pra ele tá fazendo aquilo ali. E isso também da luz tá pegando um pouco no rato também ajuda nesse storytelling. Eu não sei se eu consegui passar exatamente o sentimento geral da arte pra vocês, disso tudo que eu tô falando aqui, mas foi basicamente isso. Então, bom, deixem nos comentários aí o que vocês acharam, se vocês gostaram, se vocês têm alguma dica, alguma sugestão, se vocês querem saber de alguma coisa que eu não tenho explicado direito. É sempre bom ver essas coisas, porque eu posso trazer vídeos melhores aqui da próxima vez. E eu acho que é isso, eu gostei bastante desse desenho, mais do que os outros, acho que porque ele ficou mais colorido, ficou mais cartoonizado talvez, que é uma coisa que eu gosto bastante nos meus desenhos quando eu faço isso. Eu tento sempre deixar eles um pouco menos saturados pra tentar ficar uma coisa mais real. Só que, como eu falei, às vezes eu tenho um problema com isso, porque, enfim, fundamentos, né, gente? Vamos estudar cores e tudo. Então é isso, obrigado pra quem assistiu até agora, e se você gostou do vídeo, deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho se você quiser ver mais conteúdo como esse sempre. E um beijo, até a próxima, tchau, tchau.